vamos ir começando. Nós tivemos hoje uma sessão, na parte da manhã. Alguns estavam lá, outros não. Quem é que estava? A maioria estava. Muito bem. A minha intenção era iniciar apresentando o que eu havia preparado para a sessão de hoje de manhã. Como eu disse, hoje de manhã eu sou muito disciplinado e muito inseguro, então eu sempre faço um PowerPointzinho, uma colinha, né, para poder ajudar a não ser tão dispersivo, etc. Então a minha intenção é primeiro apresentar esse conjunto de slides que eu havia preparado para essa reunião sobre o tema que havia sido proposto. Como eu realmente fui pego de surpresa e não vou poder estar no dia 29 com vocês, a solução que o Néder arranjou foi de colocar a minha exposição para hoje à tarde, justamente nesse horário. E é uma exposição sobre pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Na realidade, o que eu vou contar para vocês é um esforço que eu tenho feito nos últimos 2 anos de retomar um trabalho que nós iniciamos, enfim, na década de 90, de sistematização desse pensamento latino-americano sobre ciência, tecnologia e sociedade, e que está plasmado, está materializado num trabalho que foi publicado por mim, pelo Hernan Thomas, que está aqui presente, e por uma outra pessoa, um outro colega uruguaio, que nessa época também estava lá no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Então, esse artigo, que é justamente sobre o pensamento latino-americano, ciência, tecnologia e sociedade, termo esse que nós aqui inventamos, nós aqui batizamos esse conjunto de formulações que ocorreram a partir do final da década de 60 na América Latina, sobre ciência, tecnologia e sociedade, nós denominamos dessa forma. Existem outros nomes, outros termos, outras expressões para designar esse conjunto de formulações. Então, o que eu pretendo apresentar em seguida, ou seja, depois do que eu havia preparado para hoje de manhã, é uma tentativa de, como é que eu poderia dizer, atualizar, não seria um bom termo, mas vale que seja, atualizar o pensamento latino-americano CTS para os dias atuais no Brasil. O que mais que eu poderia dizer a título de introdução? O viés que eu vou utilizar para fazer essa apresentação, essa segunda apresentação, é o viés da análise de política pública. Por uma razão bastante simples, é que o pensamento latino-americano, ciência, tecnologia e sociedade, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, ele surgiu preocupado com a política científica e tecnológica. De uma forma muito sintética, nós podemos dizer que, na Europa, o surgimento desse pensamento sobre ciência, tecnologia e sociedade, ou os estudos sociais da ciência e tecnologia, nasceu a partir de matrizes disciplinares, de história da ciência, filosofia da tecnologia, sociologia da ciência, etc. Isso foi o que aconteceu na maior parte dos países da Europa. Ao passo que nos Estados Unidos, esse olhar sobre o objeto ciência, tecnologia e sociedade ocorreu não a partir de matrizes disciplinares, mas sim a partir de uma mobilização da sociedade relacionada a questões como Guerra do Vietnã, como o uso da energia nuclear, ou melhor, vai lá que seja com o uso, não era bem o que eu gostaria de dizer, mas como eu já disse, e vocês vão ver por que depois eu não gosto da palavra uso, da tecnologia nuclear, essa mobilização, então, social em torno de questões relacionadas à ciência e tecnologia. Direitos do consumidor, aquele carro norte-americano que capotava, se não me engano era um Corvair, né?
o livro da Primavera Silenciosa, que também foi muito importante, que então gerou essa preocupação com ciência e tecnologia e com a relação ciência e tecnologia e sociedade nos Estados Unidos. Voltando então, no caso latino-americano, essa preocupação era em torno da política de ciência e tecnologia. E ao contrário do que aconteceu na Europa, onde eram filósofos, sociólogos, historiadores, os protagonistas principais do pensamento latino-americano eram cientistas duros. O Amílcar Herrera era geólogo, o Sábato, que é um outro expoente dessa área, era um físico nuclear, terminou sendo um físico nuclear, ou um engenheiro de materiais, como vocês queiram dizer. Na realidade, ele era professor secundário de formação. O Oscar Warszawski, que era um matemático, e a preocupação deles era basicamente responder à pergunta de por que o trabalho que eles faziam, as pesquisas que eles faziam, não chegavam até a sociedade. E, evidentemente, eram pessoas que, lembrem que a Argentina, nessa época, era líder em conteste na América Latina em termos de pesquisa científica, pesquisa tecnológica, já tinha tido 2 prêmios Nobel, etc. E essa elite científica, então, ela estava de esquerda, evidentemente, faltou dizer isso, essa elite de esquerda, inspirada na reflexão sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento, teoria da dependência, etc., vai formulando essa reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade, com essa preocupação, então, de tornar a produção acadêmica mais próxima aos interesses da maioria da população. Bom, na realidade, isso eu disse só para introduzir o que eu vou falar num segundo momento, e vou mostrar para vocês, então, o que a provocação que foi feita me suscitou para trabalhar hoje de manhã com vocês. O tema era esse, o presente e o futuro da universidade, como instituição social formadora de professores e pesquisadores para a cidadania. Ô nominho, hein? Mas dá para entender, né? Tá? Quer dizer, dá para entender que é coisa de coração vermelho, né? Certo? O coração vermelho que deseja uma sociedade mais justa, equitativa e ambientalmente sustentável. Eu acho que não há dúvida de que isso aqui expressa, né, uma preocupação com temas como equidade, justiça social, meio ambiente, etc. Bom, esses corações vermelhos, como cidadãos, querem colocar-se a serviço do que julgam ser a justiça social. Claro? E aí eu falei que o Sábato de deformação era professor, eu de deformação sou engenheiro. Então vocês vão ter que aguentar um pouquinho essas coisas meio ingênuas, que colocar aqui uma reta, onde aqui está o cara indiferente a respeito da dinâmica social, tá? E eu vou falar como é que os corações vermelhos pensam as dinâmicas social, a dinâmica universitária e a dinâmica tecnocientífica. Bom, os corações vermelhos estão aqui. Qualquer coisa positiva ao longo dessa reta. E eles se preocupam com o que está acontecendo no Brasil, com o que aconteceu em junho, que vocês todos presenciaram, alguns participaram. Olha a cara de vândala da menina. O transtorno que houve, a preocupação dessa juventude que estava na rua, não vou entrar muito em detalhes e nem vou repetir aqui análises que estão sendo feitas ou foram feitas a respeito do verdadeiro caráter dessas manifestações, mas vou simplesmente colocar algumas imagens daquilo que foi essas manifestações no Brasil inteiro, manifestações multitudinárias que há muito tempo a gente não via. Muito bem, essas pessoas, então, de coração vermelho, como docentes e pesquisadores, querem o mesmo em relação ao conhecimento que possuem. Entra, então, uma outra dimensão, a dimensão com a dinâmica universitária. Tá? E aí você vai ter, então, um coração vermelho que tem uma preocupação com a sociedade, que é inerente ao fato de ter coração vermelho, e que tem também uma preocupação com a dinâmica universitária. Vou dar um exemplo de pessoa que está aqui, da minha universidade,
Por exemplo, o que foi durante muito tempo o braço direito do Lula, Marco Aurélio Garcia. Não sei se vocês conhecem. Cientista político, etc., não tem o menor interesse sobre a universidade. Mas, evidentemente, tem uma preocupação social. Márcio Postman, que vocês também seguramente conhecem, foi do IPEA, agora da Fundação Perseu Abramo, ele está aqui. Ele não está aqui. Tá? Quem é que está aqui? Tendo uma preocupação social e também uma preocupação com a universidade, com a dinâmica universitária. Da minha universidade, por exemplo, Paulo Freire, quando esteve na universidade, ou a pessoa que você citou hoje, Dermeval Saviani, e outras pessoas da Escola de Educação, sobretudo, que se preocupam em entender essa dinâmica universitária para poder atuar sobre ela com o seu coração vermelho. Tá? Então, estou chamando a atenção que uma pessoa pode estar e viver a vida inteira na universidade com o seu coraçãozinho vermelho, sem se preocupar com a dinâmica universitária. Tá? Por quê? Porque acha que não é o seu dever, o seu barato, aquilo que lhe dá curiosidade. Para os corações vermelhos, então, desse tipo, que tem uma preocupação também com a dinâmica universitária, o desafio da universidade pública é, sobretudo, através da extensão, fazer com que ela ajude a resolver os problemas de quem financia a universidade, ou seja, dos mais pobres. Há também os que têm o coração cinza, com a coerência que os caracteriza, eles possuem também uma mente cinza. E a empregam para que se siga produzindo um conhecimento que tem resultado em exclusão, mas que de alguma forma os beneficia. Tem um interesse econômico, né, ou um valor, algum tipo de valor, conjunto de valores sociais, etc., que faz com que eles achem que a sociedade, do jeito que está, não lhes causa muito problema. Bom, esses corações cinza, que também existem na universidade, sem dúvida, né, a gente conhece bastante, acreditam que nossa sociedade será mais sustentável, e aí eu estou colocando sustentável com entre aspas, porque há claramente um deslizamento semântico, né, que a gente pode observar, quando os excluídos que estão na economia informal sejam incluídos na economia formal. Então, a ideia de exclusão e inclusão passa pela inclusão na economia formal. Ou seja, o velho sonho do desenvolvimento econômico, né, onde você vai ter a economia formal absorvendo a economia informal. Eles acreditam também que o único agente técnico-produtivo que opera a mágica do desenvolvimento é a empresa e sua tecnociência, e seu conhecimento tecnocientífico. Ou seja, aqui tem a empresa que absorve conhecimento da sociedade, das instituições de pesquisa, das universidades, etc., inova e produz para os cidadãos alguma coisa de útil, algum bem ou serviço que satisfaz as necessidades dos cidadãos. Ou seja, o conhecimento para servir à sociedade tem que passar pela empresa. Tá? Então, essa colocação eu faço de uma maneira muito taxativa, porque ela assim o é, essa ideia de que conhecimento só vai ter valor se ele for comercializável. Tá? Bom, se a empresa for inovadora e competitiva, gera empregos bem pagos, produtos melhores e mais baratos, o empresário obtém mais lucro, investe mais, os trabalhadores ganham mais, os consumidores ficam mais bem servidos, enfim, há desenvolvimento econômico e social. Tá? Esse é o pensamento padrão, né, dos corações cinza. Tá? E esse, na realidade, eu diria, é o senso comum que existe em torno da ciência e tecnologia, da sua relação com a sociedade e também da política científica e tecnológica no mundo inteiro, lamentavelmente, inclusive, no nosso país. Qual é o modelo que, digamos, pode ser materializado dessa observação, modelo para a política de ciência e tecnologia? O modelo que idealizam os de coração e mente cinza é o de que o Estado deve financiar P&D nas empresas e assim promover o desenvolvimento. Vejam como é muito coerente esse pensamento, essa maneira de interpretar a relação ciência, tecnologia e sociedade dos corações cinza. Tá? Então, não tem nada demais o que está sendo feito de oferecer recursos para que a empresa faça P&D, porque, assim fazendo, ela promoverá o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social.
E aí a gente vai, então, de um setor informal, atrasado, baixa produtividade, para o American Way of Life. E vamos todos, rapidamente, para o céu. Bom, esses corações vermelhos, eles se preocupam... Agora vou falar dos corações vermelhos de novo. Né? Vou deixar os corações cinza lá por algum tempo, e mente cinza, vou falar dos corações vermelhos. Eles se preocupam na universidade com extensão. E é muito fácil você ver, você vai conversar com os reitores e reitoras, diga-se de passagem, tem muitas reitoras de extensão, a densidade de reitoras de extensão nas universidades brasileiras é muito maior do que nas pró-reitorias de pesquisa ou de graduação, por razões que vocês podem entender. Essas pró-reitoras e pró-reitores que estão na área de extensão, em geral, entendem a extensão como algo do tipo estender o resultado da pesquisa e da docência que nós fazemos, colocá-la à disposição dos mais pobres. Tá? Esse é o conceito majoritário de extensão na universidade brasileira. Provocação inicial, a maioria dos que tem o coração vermelho tem a mente cinza. Tá? Então, o que eu estou aqui provocando? Olha, essas pessoas que normalmente ocupam as pró-reitorias de extensão têm o coração vermelho, são de esquerda, vamos dizer, na realidade é o único reduto que sobrou para a esquerda na Universidade Pública Brasileira, são as pró-reitorias de extensão, o resto está dominado hegemonicamente por um pensamento liberal ou neoliberal, que eu estou chamando de coração cinza, para tornar a história mais simples. Tá? Eu estou dizendo que eles têm a mente cinza, e vou procurar argumentar nesse sentido. Antes disso, eu vou dizer que eles são de dois tipos, para deixar isso mais claro, vou fazer uma taxonomia. Vou caracterizar primeiro o que está fantasiado de cientista. Ele costuma dizer a tecnociência é boa, é verdadeira, mas se a sociedade usá-la sem ética para o mal, o problema não é meu. Tá? Esse é o que nós escutamos quando falamos com os nossos colegas, sobretudo os colegas de ciência dura, mas não só os de ciência dura. Também os da área de ciências sociais consideram que a ciência dura é boa em si mesma e que o problema dela ocorre quando ela é usada para fins não éticos. Bom, esse é o tipo 1. Tá? Para a gente caracterizar de uma forma hilariante, espero que seja, não precisam rir tão alto, mas se derem um sorrisinho eu já vou ficar contente, vou chamar o Capitão Gancho que é sempre o do mal. Né? O que ele tem na mão? Ele tem a sua tecnologia. Né? A tecnologia que é produzida pelas empresas. Como eu disse hoje de manhã, 70% da pesquisa feita no mundo é feita em empresas privadas. Né? Desses 70%, 70% em multinacionais. 7 vezes 7, 49, a metade da pesquisa que é feita no mundo é essa espada, que está claramente a serviço do lucro, da apropriação privada e assim por diante. Vem a sininho com a ética e isso se transforma numa rosa. Né? Quer dizer, basicamente, o que esse senhor de guarda-pó branco diz, do tipo 1, diz, olha, o problema é da sociedade. O problema é que a sininho não está chegando com a frequência e com a rapidez necessária. Eles dizem, então, que produzido em busca da verdade e da eficiência e submetido ao controle externo e a posteriori da ética, a tecnociência pode ser usada para satisfazer infinitas necessidades da sociedade. Como a tecnociência é boa, verdadeira e universal, e a palavra universal aqui é muito importante, né? É o componente intrínseco à neutralidade, essa visão da neutralidade da tecnociência, temos que emular o que fazem os países líderes na pesquisa e na formação de recursos humanos. E como a miséria é só uma questão de falta de ética, temos que nos concentrar nas áreas de ponta. Então a política de ciência e tecnologia, para esses colegas, não oferece nenhum mistério. É simplesmente, estão fazendo nano? Vamos fazer nano. Estão fazendo bio? Vamos fazer bio. Agora é novos materiais? Novos materiais. Agora é TICs? Vamos fazer TICs. Certo? Quer dizer, não tem problema. É só emular o que é feito lá. Até rimou. Bom, mas tem um outro, que é um diabinho, que diz,
Sociedade? Como sociedade? Tem classe dominante e classe dominada, tem proprietários de meios de produção e vendedores de força de trabalho. Não vem com essa de sociedade. Ética? Que nada, só a revolução e o socialismo resolvem. Então esse é um outro colega que nós temos na universidade, que é bom também entendê-lo um pouco melhor. Eu estou chamando de tipo 2. Esse diabinho leu esse senhor aqui, que vocês também conhecem, né? E lendo esse diabinho lendo o Marx, ele interpretou o que o Marx diz da seguinte forma: no capitalismo, a tecnociência serve para elevar a eficiência dos trabalhadores, passível de ser apropriada pelos proprietários dos meios de produção, como mais-valia relativa, lucro, etc. Tá? Até aqui, ó, a tecnociência serve, etc. O problema, como nós vamos ver, é o que está aqui em letra maiúscula, o no capitalismo. Eu vou explicar logo em seguida por quê. Por quê? Por que isso que é efetivamente correto, né? Ou seja, que a inovação ela serve, de fato, para se apropriar cada vez de uma parcela maior do valor produzido pelo trabalhador direto. O que isso tem de errado? Bom, isso não tem de errado nada, isso é o retrato fiel daquilo que acontece numa sociedade capitalista. Qual é a questão? A questão é o que vem depois, o que esse diabinho diz, lendo Marx, como as forças produtivas, que é, no jargão marxês, o que equivale mais ou menos a tecnociência ou a ciência e tecnologia, as forças produtivas se desenvolvem linear e inexoravelmente. Certo? O progresso científico, essa visão positivista, né, do progresso científico como algo linear e inexorável. Como isso ocorre, sua sucessiva tensão com as relações sociais de produção, e estou usando também novamente o jargão marxista, escravistas, feudais, capitalistas, socialistas, levará ao modo de produção comunista. Estou resumindo volumes e volumes da Academia de Ciências da União Soviética, né? E de muitas obras que muitos de vocês conhecem, mas chamando a atenção, então, que essa é a visão padrão, ainda hoje, da esquerda marxista no mundo inteiro. Ou seja, a visão da neutralidade da tecnociência. Tá? Essa tecnociência de amanhã vai ser melhor que a de hoje é melhor que a de ontem. Portanto, o que nós temos que fazer é acompanhar e tentar usar, a palavra usar aí é fundamental, usar em nosso favor. E nós vamos chamar justamente o Lenin Pan e o Capital gancho. Né? Por que Lenin? Porque Lenin foi justamente uma das pessoas que leu Marx dessa forma. Diga-se de passagem, para quem quiser ler a obra de Marx, ou alguns livros do Marx e também do Engels, vão ver que existe uma dubiedade bastante acentuada na obra dele a respeito desse caráter das forças produtivas, se neutro ou não. Não vou entrar a discutir isso nesse momento, porque levaria muito tempo, mas, na realidade, só para dar uma ideia, o Lenin diz numa determinada passagem que o taylorismo é a forma científica de organizar o trabalho no socialismo. Né? E outras barbaridades que, se vocês quiserem ver, inclusive no livro que eu escrevi sobre o assunto, eu colecionei uma série de passagens nesse sentido. Bom, agora então a Sininho vem com o pozinho da revolução, não é mais o pozinho da ética, né? É um pozinho que faz com que a espada troque de mão. Ou seja, nós vamos construir o socialismo com a espada do capital gancho. Quer dizer, essa mesma tecnociência que foi produzida para explorar, para submeter a classe trabalhadora, etc., etc., para controlar, ela vai agora servir para construir o socialismo. Eu estou falando isso de uma forma quase até despectiva, né? Mas simplesmente para que a gente possa se entender rapidamente, depois a gente pode voltar para refinar essa linguagem. Onde é que eu quero chegar? Como a tecnociência que hoje oprime a classe trabalhadora é neutra, amanhã, com a revolução, poderá ser apropriada por ela, pela classe trabalhadora, e usada para construir o socialismo. Vejam que então a questão é saber se nós vamos usar para o bem ou para o mal
algo que é em si mesmo neutro. Tá? E é justamente aí que existe a discordância central que nós temos com o marxismo convencional e nos alinhamos com marxistas contemporâneos, como o Andrew Finber, que muitos de vocês ouviram no ciclo passado, que tem uma outra visão acerca da tecnociência, ou pelo menos da tecnologia, afirmando categoricamente que a tecnologia não é neutra, negando, portanto, a tese das teses da neutralidade e do determinismo. Bom, o que diz então o nosso amigo na universidade, ou no Ministério de Ciência e Tecnologia, porque esse amigo está no Ministério de Ciência e Tecnologia também. Ele está conduzindo a política de ciência e tecnologia. Afinal, ele é de esquerda, e afinal, ele está na universidade. Então, claramente, ele pode ser chamado para coordenar, para dirigir a política de ensino superior, a política de ciência e tecnologia, e ele vai dizer algo assim: estamos como militantes trabalhando pela revolução e o socialismo, mas enquanto ela não vem, vamos produzir ciência e tecnologia de qualidade. O que é qualidade? Vamos fazer o que querem os cientistas, em especial o que querem os cientistas que estão no alto clero da ciência dura, aqueles que estão mais próximos da fronteira, né, daquilo que fazem os países de capitalismo avançado. Tá? Então, dessa maneira é fácil entender por que a nossa política de ciência e tecnologia permanece neoliberal, por que a nossa política de ensino superior está submergida numa visão inovacionista, cientificista e produtivista. Bom, como é que pensam, então, esses colegas à extensão? Pensam dessa maneira, é simplesmente estender aquilo que nós fazemos à sociedade. E a sociedade vai utilizar não para o mal, e sim para o bem. Tá? Quer dizer, essa dinâmica tecnocientífica, então, que se estabelece no mundo inteiro em função da predominância das empresas na realização da pesquisa tecnocientífica, ela é internalizada no nosso sistema, essa dinâmica tecnocientífica, e produz conhecimento que pode ser estendido, sem mais problemas, à sociedade. Nós estávamos aqui e tínhamos esse conceito de extensão. Agora eu vou problematizar esse conceito. Eu vou dizer, extensão, estender o resultado da pesquisa e da docência, que é considerado neutro e, portanto, apto a satisfazer qualquer projeto político à disposição dos mais pobres. Então, o que está em vermelho não é dito por eles. Certo? Eu estou completando para enfatizar que essa percepção da extensão dessa forma supõe a neutralidade e a possibilidade de que esse conhecimento possa servir a qualquer projeto político, seja da classe capitalista, seja da classe trabalhadora. E vou, então, avançar um pouco nesse sentido e vou dizer, olha, o que nós temos que fazer é intenção, não extensão. Intenção, conscientes de que a tecnociência não é neutra, nós queremos fazer pesquisa e docência, porque muito do que nós fazemos é indecente, né? Então nós temos que fazer docência decente. Né? Queremos fazer docência com a intenção de servir ao projeto político dos mais pobres, de modo dialógico e participativo, ou seja, a extensão, essa intenção é a extensão popular, que vai responder às perguntas da classe trabalhadora, da classe subalterna, ou seja, dos mais pobres. Tá? Então, esse é o conceito que eu estou propondo para a gente, digamos, avançar na extensão na Universidade Pública Brasileira. Agora, vejam, tem um problema aí. Tem um problema que esses colegas que têm o conceito de extensão que eu estou criticando, eles aceitam essa visão que nos diz, de alguma forma, que a concorrência intercapitalista, a Windows vai competir com a Apple, eles vão se digladiar de alguma forma e nós, consumidores, vamos nos beneficiar, certo? Bom, eu acho que é muito fácil desmontar essa visão, e eu trouxe aqui simplesmente uma perguntinha muito boba, né? Quantos carregadores de celular
e de computador com a mesma voltagem e amperagem de entrada e saída vocês têm em casa. Quer dizer, é claro, muito claro, eu acho que essa visão, ela não corresponde à realidade, né? E que esse jovem, na realidade, o que ele está propondo e o que ele está fazendo é uma dinâmica tecnocientífica baseada na obsolescência planejada, na deterioração programada e no consumismo exacerbado, né? Então nós temos aqui não esse American Way of Life. O que nós estamos vendo na nossa realidade de país periférico são as mesmas senhoras catando, não fazendo trabalho agrícola pesado, mas catando lata de alumínio, papel, etc, etc. Muda o cenário, mas a realidade é a mesma. Chamando então a atenção que os valores e interesses capitalistas impregnados na tecnociência que nós temos levam ao consumismo exacerbado. Esta maneira de fazer ciência está contaminada, estou usando uma palavra forte, pelo imperativo de consumismo exacerbado, de obsolescência planejada e de deterioração programada. Você compra uma máquina de lavar, a máquina de lavar no 30º, 66º dia, né, um ano mais um dia ela estraga. Você, para mandar arrumar, você vai ter que pagar quase o mesmo preço de uma máquina nova, né? E, ao mesmo tempo, o que aconteceu com isso, deterioração programada? O que aconteceu? Aconteceu que você está vendo na televisão todos os dias a propaganda de uma nova máquina de lavar. E essa máquina de lavar, então, ela já está à disposição, o que torna a máquina de lavar anterior obsoleta. Então, não apenas ela estragou, mas já tem uma outra que, teoricamente, é melhor, né? E aí você tem todo um circuito financeiro, né, que faz com que você possa adquirir aquilo em suaves prestações, etc, etc. Tá? Então, essa engrenagem, ela está sendo alimentada e retroalimentando a dinâmica tecnocientífica. Bom, nós estamos falando, então, criticando o conceito de extensão, queremos falar em intenção e queremos falar também em intenção. Tá? O que seria essa intenção? Conscientes da obviedade de que nem todos os colegas querem fazer o mesmo, querem trabalhar com extensão da maneira como nós queremos, nós devemos tensionar a prática universitária, disputar a hegemonia com os cientificistas, produtivistas e inovacionistas e fazer com que a extensão assuma o papel que a sociedade espera dela. Então vejam, eu estou propondo aqui quase que uma guerrilha dentro da universidade, tá? Onde as pessoas que de fato querem uma sociedade diferente, com o coração vermelho, se disponham não apenas a fazer intenção, mas também a fazer intenção, ou seja, internalizar a tensão que está na sociedade para dentro da universidade. A universidade distópica, que é essa onde nós estamos, aceita uma dinâmica tecnocientífica que leva ao inovacionismo, ao produtivismo e ao cientificismo, como eu já falei. Quer dizer, o inovacionismo, eu me lembro de ter falado hoje de manhã, né, do crime que nós estamos fazendo com esses jovens de 17 anos que chegam à universidade e que tem que ouvir o mantra inovação, né? Quer dizer, esse mantra que, de alguma forma, vai condicionando esses jovens, sem falar dos nossos colegas, né, a aceitarem, sem mais aquela, a ideia de que a universidade pública deve servir ao interesse privado. Esses dois colegas estão unidos, né, pelo mito da neutralidade da ciência, tá? E o que nós precisamos aqui é colocar um outro eixo, uma outra dimensão nessa figura. Né? Lembram que aqui estava o Ricardo Antunes, o Márcio Postman, né? Aqui estaria o Paulo Freire. Tá? Nós temos que colocar uma outra dimensão tecnocientífica, ou seja,
uma dimensão que reflita as questões específicas da tecnociência, não apenas da sociedade e da universidade como um todo, mas a dimensão ou a dinâmica tecnocientífica que como eu disse também hoje de manhã, no meu entender, a que domina, a que determina, a que condiciona o movimento da universidade brasileira já há pelo menos 3 décadas. Ou seja, nós temos que ter alguém que esteja não neste plano, não nesta linha, não nesse plano, mas nesse sólido. Ou seja, alguém que tenha um componente de preocupação com a dinâmica tecnocientífica. Tá? De alguma maneira, então, estou chamando a atenção que essa preocupação nossa com estudos sociais da ciência e tecnologia, com estudos CTS, tem a ver com chamar esse colega que estava aqui, nesse eixo, ou que estava aqui nesse plano, para esse sólido, né, agregando, então, a essa insatisfação com a dinâmica social e essa insatisfação com a dinâmica universitária, uma preocupação com a dimensão ou a dinâmica tecnocientífica. Tá? O ensino CTS como uma preocupação que vai mover um outro tipo de extensão, essa intenção e essa intenção, a partir dos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, essa preocupação, então, não apenas com a dinâmica social e a dinâmica da produção do conhecimento, ou seja, da universidade, mas também com uma dimensão ou com uma dinâmica tecnocientífica, especificamente essa preocupação e essa crítica à neutralidade e ao determinismo. Então, o ensino CTS, ele vai rebater, ele vai estar olhando na sociedade o que está acontecendo nos movimentos de economia solidária, de tecnologia social, e vai estar, de alguma forma, dinamizando uma maneira de fazer extensão diferente na universidade e para a sociedade. Por que eu digo na universidade? Porque eu acho que uma tarefa muito importante da extensão é mudar a universidade. Não é tanto tentar mudar a sociedade, o que seria uma ingenuidade, na realidade, mas mudar a própria universidade. O conceito de adequação sociotécnica para nós é um conceito fundamental, na medida em que ele é o que vai nos permitir passar de uma tecnologia convencional para uma tecnologia social. Aqui está a tecnologia convencional das empresas, aqui está a sua plataforma de lançamento, ela está muito bem projetada e ela está funcionando. Né? A cada dia o capitalismo sofistica ainda mais a sua plataforma de lançamento, ou seja, a sua tecnologia, a sua tecnociência. Nós estamos aqui vendo isso acontecer, nós entendemos a tecnociência como a plataforma, a tecnologia social, desculpe, como a plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, e ela está em fase de Lego. Ela não está nem sequer programada, planejada de uma forma adequada, nós estamos realmente muito carentes, nós estamos no começo. Por isso, justamente, que é necessário que a universidade se some a esse processo. As pessoas que nós formamos para atuar em empresas privadas e para desenvolver conhecimentos técnico-científicos a elas funcionais, que o inovacionismo privilegia, não são adequados para gerar conhecimentos para a inclusão social. Tá? Isso eu estou colocando como uma verdade, evidentemente, a ser discutida, mas é assim que eu tenho visto a maneira como nós estamos formando. O cenário do inovacionismo, com seu cientificismo e produtivismo, inibe a geração desses profissionais. As instituições de ensino e pesquisa engajadas na lógica do cientificismo e produtivismo são incapazes de gerar tecnologia social. Estou sendo bastante categórico, é possível flexibilizar, não é bem assim, eu sei, mas para o início de uma discussão que vocês vão ter sobre tecnologia social, eu acho que essa é uma colocação pertinente.
quando nós pedimos a um engenheiro que projete uma tecnologia, ele vai fazê-lo com as ferramentas que conhece, de acordo com o marco analítico conceitual que ele dispõe. O que cai fora desse marco, desse código técnico, dessa planilha de cálculo, não tem solução. Tá? Uma conversinha do sociólogo com o engenheiro, o sociólogo perguntando para o engenheiro: você sabe projetar uma tecnologia que não desempregue, polua, ou seja intensiva em capital e mão de obra qualificada, que seja autogestionária e não condene o trabalhador a 30 anos de trabalho alienado? Perguntinha, né? Aí o engenheiro deitou na banheira e cortou os pulsos para ver o sangue escorrer, porque realmente, apesar de ter o coração vermelho, ele não sabe. Tá? Então, em relação a essa realidade da nossa universidade é que nós estamos fazendo referência. Conceitos, critérios, relações, modelos, fatos estilizados, algoritmos, variáveis e parâmetros terão que ser especialmente concebidos para ir tornando a planilha de cálculos dos engenheiros flexível, permeável e coerente com os valores e interesses da economia solidária e da tecnologia social. Então eu coloco este desafio, né, para a universidade brasileira. E volto a dizer, como pedra fundamental desse desafio, a preocupação com estudos sociais da ciência e tecnologia. O engenheiro se vinga, e você sabe como fazer que as políticas sociais incorporem conhecimento tecnológico, como estimular a universidade a fazer pesquisa para os movimentos sociais, como criar mecanismos institucionais para isso. E aí, sociólogo, não vá cortar os pulsos. Venha estudar estudos sociais da ciência e tecnologia. Porque só assim você vai poder, de fato, contribuir para a mudança social nesse país. Esse novo cenário, essa sociedade equitativa, justa, ambientalmente sustentável que nós queremos, depende também do sociólogo, é evidente. Mas o sociólogo, para conversar com o engenheiro de uma forma produtiva, ele tem que entender o que faz o engenheiro. Ele tem que entender por que o engenheiro pensa dessa forma. Ou seja, o que nós estamos propondo é uma interdisciplinariedade ou uma multidisciplinariedade que não passe por essa ideia de achar que o engenheiro tem que estudar sociologia, ou filosofia, ou etc., para deixar de ser quadrado. Ou que o sociólogo tem que ir numa conferência de biotecnologia ou de nanotecnologia para saber as novas fronteiras de inovação. Absolutamente, nós não acreditamos nem numa coisa nem outra. Tá? Aqui introduzir na planilha variáveis alternativas, a geração de desemprego, da degradação ambiental, da deterioração programada, etc., etc. Tá? Quanto é que custa o desemprego? Como o desemprego não custa nada, na planilha de cálculo ele não aparece. Então, como eu, quando engenheiro, vou projetar uma tecnologia, eu não consigo colocar o desemprego, eu não consigo colocar as coisas que no coração vermelho eu gostaria. Essa é a planilha de cálculo que lhe ensinaram e com a qual está acostumado a trabalhar. Um coelhinho bonitinho. Enfim, é um pouco essa a reflexão sobre extensão que eu acho importante. Esse conceito de extensão, com a rejeição do mito da neutralidade, leva à ideia de intenção, e a intenção aposta a essa hegemonia do pensamento de direita na universidade brasileira hoje, leva a essa ideia da intenção, ou seja, de internalizar para dentro da universidade o conflito que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Aquele diagrama é o que passa do conceito tradicional de extensão, questionando o mito da neutralidade, você passa para a ideia de intenção. Você não vai produzir qualquer conhecimento, em particular, você não vai produzir o conhecimento que você está produzindo, porque está contaminado com os interesses e valores capitalistas. Né? Então, ao questionar o mito da neutralidade e do determinismo, você vai perceber que o conhecimento que você tem que desenvolver na universidade, a pesquisa que você tem que fazer, tem que estar intencionalmente orientada,
para aquilo que, com o teu coração vermelho, você quer. É essa aqui que ele quer ver. Ó. Quer dizer, de uma forma bem categórica, eu diria, olha, a maior parte da comunidade de pesquisa brasileira, eu diria, tem o coração vermelho, mas tem a mente cinzenta. Tá? Então, de alguma forma, essa discussão proporcionada pelos estudos sociais da ciência e tecnologia, ela permite explicitar essa esquizofrenia. Essa esquizofrenia não pode ser explicitada sem, no meu entender, sem o entendimento da relação ciência, tecnologia e sociedade de uma maneira crítica. Né? Não da maneira da economia da inovação ou coisa parecida. Né? Da maneira apologética que está hoje, eu diria, hegemônica. Né? Então, os estudos sociais da ciência e tecnologia, eles são importantes porque eles explicitam essa esquizofrenia e mostram ao coração vermelho que é necessário atuar de uma outra forma. Né? No seu trabalho de docência, no seu trabalho de pesquisa e, obviamente, também no seu trabalho de extensão. Um pouco essa é a ideia. Aqui tem uma pergunta, depois outra ali. Pois não. Você caracterizou o segundo tipo como o do Jabinho, né? Como a leitura leninista da ciência e tecnologia como neutra. Você, de certa forma, está endossando as críticas dos partidos comunistas latino-americanos, pelo menos, que fazem a versão soviética da ciência e tecnologia do marxismo. Então, ao propor uma terceira leitura da ciência e tecnologia não neutra, a partir do Andrew Finberg, você está propondo, na realidade, uma superação. Agora, eu pergunto se, a partir do próprio Marx, né, se não tem a possibilidade de fazer uma leitura, porque Marx, na obra Manuscritos Filosóficos e no próprio Capital, ele, a meu ver, ele explicita as próprias contradições, não há uma intenção de neutralidade, pelo contrário, a ciência e a tecnologia, está lá no final da acumulação primitiva, a tendência mas não é certo que vai ocorrer o comunismo, o socialismo. Inclusive, o Marx era engajado politicamente, tudo vai depender da ação social e política. Então, gostaria de saber qual é a tua leitura sobre essa problemática da CIT como não neutra na perspectiva dos neomarxistas, que não se coloca, por exemplo, o Finberg. Coloca-se, por exemplo, no Brasil, o Marcos Dantas e a equipe do CEMARX da Unicamp. O CEMARX e o Marcos Dantas, você acha que eles estão criticando a visão do marxismo convencional? Eu acho que não. Acho que não. Gostaria eu que estivessem, mas não vejo dessa forma. Lamentavelmente, eu vejo a esquerda brasileira muito aferrada a essa visão leninista e depois stalinista, essa leitura equivocada, no entender, enfim, de vários autores, contemporaneamente do Finberg, mas no final da década de 70, de alguns marxistas e trotskistas e maoístas, franceses, italianos, que começaram esse debate nos anos 70, final dos anos 70, meados dos anos 70, eu diria, debate esse que ficou soterrado pela avalanche neoliberal. Aquilo que era uma agenda importante, um ponto de agenda importante na discussão sobre o marxismo e sobre o socialismo, deixou de ser discutido durante muito tempo, e só já na década de 90, com as primeiras obras do Finberg, voltou-se a essa discussão. Naquele trabalho onde a gente critica a visão do Paul Singer sobre as forças produtivas e a transição ao socialismo, baseado enfim, no que a gente vem discutindo, mas em termos de literatura internacional, na obra do Finberg, do Lacey, do
do Landon Winner, de alguma maneira também, mas do David Noble, né, que é um ator muito importante, e do próprio Meszaros, a gente faz essa crítica, explicita claramente essa crítica. Então, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu acho que é necessário um debate dentro da esquerda brasileira a respeito do caráter da tecnociência, né? Eu atribuo a não mudança da política de ciência e tecnologia nos últimos anos, a manutenção da orientação neoliberal da política de ciência e tecnologia e a total despreocupação da política de ciência e tecnologia de temas relacionados à tecnologia social, a uma percepção, a uma concepção de que não é necessário, não é sequer conveniente pensar numa outra matriz tecnocientífica que não aquela que está se desenvolvendo linear e inexoravelmente, porque, afinal, ela pode ser usada para qualquer projeto político. Essa, assim, eu responderia à tua colocação. Você quer fazer uma? São algumas dúvidas, eu vou ser bem esquemático. O senhor falou que 70% da pesquisa produzida no mundo é feita em empresas. Concordo que isso não é um bom indicador, mas se a gente invertesse ele e dissesse que 70% da pesquisa do mundo estivesse sendo feita pelo aparelho de Estado e não nas empresas, eu não sei se isso também seria um bom indicador, porque há muito tempo que esse recorte entre o que é empresa e Estado é muito difícil de ser delineado tão duramente, né? A gente tem um Estado ampliado e um Estado restrito, né? Então acho que, enfim, essa é a minha primeira dúvida, assim, se a gente invertesse, a gente estaria necessariamente bem. A segunda dúvida, eu acho que, bom, eu concordo que existe uma teleologia em Marx, né? Mas e que vai se reproduzir depois em Lenin, em Engels, que essa tecnologia é neutra e aí você basta virar de lado, ela vai estar a serviço da classe trabalhadora. Agora, eu acho que o problema não é só com a matriz técnico-científica, com o modelo societário mesmo, né? Assim, antes mesmo da discussão dos objetos, né? Assim, se você pensar como foi o próprio comportamento de Marx na Internacional, né? Ao longo do processo, você vê que uma concepção completamente heterônoma e autoritária já estava presente, né? Assim, então, eu acho que tem um debate aí sobre autonomia e heteronomia que está posto, né? Assim, alguma coisa que talvez remonte ao esforço que o Castoriadis fez, né? Que não se leu no Brasil objetivamente, né? Assim, muito pouco, né? Sobre a economia solidária, a minha única dúvida é o que é isso, assim? Porque a economia solidária que teve a secretaria no governo Lula com Paul Singer, né? Assim, porque esse também já virou hoje também aquele cartão de visita como participação, orçamento participativo, né? Aquele cartão que as pessoas sacam do bolso, muita gente do governo, inclusive, né? Para dizer que, olha, eu sou um cara legal, na economia solidária, mas que é um termo que na minha cabeça ainda, assim, eu preciso de adjetivar isso para entender de onde está se falando, o que está se propondo com isso, né? Preço justo, será que isso existe, né? Assim, economia e solidariedade são duas coisas que se combinam. Sobre engenheiros não ter que estudar sociologia, não ter que estudar engenharia ou cálculo, eu discordo veementemente. Assim, eu venho de uma área, eu sou geógrafo de formação, e assim, trabalho hoje muito com engenheiros e vejo quais são os subprodutos dessa visão. E me parece que essa visão, professor, ela é até um pouco contraditória, porque aí isso pressupõe, então, que na hora que nós precisarmos dos engenheiros, nós os usaremos como qualquer objeto técnico-científico que a gente acreditava neutro, né? Assim, eu acho que deve haver uma permeabilidade entre esses dois campos, porque senão a gente chega a absurdos, por exemplo, né? Como, por exemplo, quando eu fiz graduação, estatística era dada assim, isso é para o curso de ciências humanas lá, né? Então manda qualquer um. Então a gente fez estatística com uma coreana que não falava português. Foi mandar exatamente assim. Então assim, a gente tem vários cientistas sociais que não sabem fazer cálculo, né? Não sabe o que é média ponderada, não sabe, assim, isso é um absurdo. Ao mesmo tempo, você não tem engenheiros que conseguem dialogar com a tradição cultural brasileira para pensar, por exemplo, materiais, né, quando estão fazendo prédios, instalações, né, assim, o cara precisa conhecer um mínimo, né, assim, de cultura brasileira, de formação sócio-histórica nossa, para poder, então, assim, ter um horizonte de imaginação possível. Não acho que essas coisas possam ser duas coisas distantes. Sobre classe trabalhadora e luta de classes, eu concordo, mas, ao mesmo tempo, assim, o que me vem imediatamente à cabeça é o seguinte:
quando a gente falava em luta de classes em século XIX, o terreno era muito mais fácil, né? Assim, você tinha uma estrutura e uma estratificação de classe muito mais simples, né? Hoje, quando a gente fala luta de classe, mas espera aí, qual classes estão em lutas, né? Assim, e outra coisa, né? Nós temos uma estrutura, haja visto, né? O Brasil hoje é muito complexa. E dizer que, mas a gente resolve isso respondendo classe é o lugar que você ocupa na produção, eu não tenho certeza se a gente resolve, assim, porque prova disso, assim, é uma enorme massa de jovens aí desempregados que, teoricamente ou objetivamente, estariam, né, inseridos na tal classe trabalhadora, porque a única coisa que eles têm para vender é sua força de trabalho, mas, subjetivamente, inclusive, eles já até transcenderam boa parte dessa divisão. Muitos deles estão, inclusive, entrando nas casas do fora do eixo, aí, né, por conta de buscando uma outra relação de trabalho, uma outra relação de sociedade, né? E, bom, é isso. Meu Deus, eu já sou tímida, se eu fizer isso eu não consigo. Não tá gravando, não tá gravando. Tá bom. Bem, meu nome é Viviane, eu sou da Fundação Banco do Brasil e eu vejo o seguinte, assim, eu não tenho muito contato mesmo na parte de universidade, do conhecimento universitário, mas eu trabalho muito com essa parte de economia solidária e vou diretamente trabalhar com tecnologia social. Então eu vejo o seguinte, até quando o Paul Singer fala, e que o senhor estava falando exatamente do conhecimento que vai ser levado da tecnologia pessoal para essas pessoas. Eu queria saber o seguinte, o que é que o senhor vê disso? Porque hoje a grande maioria de tecnologia social que é disponibilizada, ela vem de pessoas que não têm quase cultura e nenhuma formação. Uma vez que o conhecimento universitário ele é elitizado, ele vem primeiro da burguesia. Como é que o senhor enxerga isso? Entendeu? Porque o conhecimento da tecnologia social ele é de pessoas que não têm recurso, não têm conhecimento universitário. Como é que o senhor juntaria isso? A parte de universidade, de ciência, tecnologia, sociedade, o CTS, e aquelas pessoas que realmente faz o produto, que desenvolve a tecnologia em si. Eu vou aproveitar uma reflexão que eu fiz Castro, e eu sou da Federação da FENADADOS, que é a Federação Sindical do Pessoal da Informática. Eu fiz um comunicado e acho que pode, contribuir e permitir essa reflexão assim, sobre a própria posição da universidade dentro desse quadro todo, né? Eu parto da questão de que a globalização ela cria uma fratura textualmente eu digo assim, a globalização esvazia o sentido de economia nacional. Isso pode ser demonstrado, tá, com uma descrição sobre o que acontece da economia do país, tá, quando ela não discrimina mais a participação do capital estrangeiro, que é o caso brasileiro, né? Então, nós temos um setor que eu chamo de globalizado, que é o setor que é orquestrado pelo investimento direto, tá certo, externo, né, pelo capital externo. E temos um setor que eu chamo de setor residual nacional, que é o cara que não conseguiu entrar nessa outra parte, né, na parte que é globalizada. E aí eu coloco a questão da universidade, tá? A universidade que deveria dedicar-se à ciência, expandir conhecimento, juntamente com a indústria que deveria dedicar-se à tecnologia, usar o conhecimento que a universidade disponibiliza, tá?
As duas na linha de frente do processo de inovação, tá? Elas substituem o esforço sistemático e persistente de desenvolver legados com os recursos existentes, pelos esforços, né, que tanto, esses esforços da inovação, né, que tanto no desenvolvimento como na implementação marginalizam e desvalorizam os legados e os recursos nacionais. Além de, historicamente, desperdiçar os recursos nacionais, é também um fator que limita o próprio desenvolvimento que deveria apoiar. Essa oferta de ciência e tecnologia, que é o que mais ocorre, tá? Sem demanda firme, né, que é essa insistência de tentar fazer a relação da universidade com as empresas, usando a expressão comercial, acaba em fracasso e desmoralizações, tá? Que muitos até se engajam de boa fé. Uma constatação empírica mostra que a empresa inovadora no Brasil, quando já não começa, transita obrigatoriamente desse setor nacional residual para o setor globalizado, né? Então, uma decorrência disso é que a tecnologia social ela está, internalizada nesse setor que é o setor atrasado, vamos dizer assim, né? Lá é que ela vai ficar, tá certo, e vai ser usada como tábua de salvação. Até foi citado aqui, é o caso das pessoas que saem, né, de uma situação lá, tá certo, de dificuldade na área rural e coisa assim, e vão ser catadores, ou vão ser integrados numa marginalização também no processo urbano, né? Então, só, não sei se ajuda, tá certo, muito, né, mas trazendo a nossa perspectiva, né, tá certo, nessa questão. Pode falar. Então, meu nome é Maíra, eu sou professora de uma faculdade particular do Brasil, a Faculdade de JK. Dou aula de antropologia para pedagogia e sociologia para administração. A gente mesmo na sala de professores fala dessa prostituição, né, do profissional da educação, que a gente chega nos espaços privados da educação e não vê em nenhum momento produção de conhecimento. É claro, a gente estava lá na UNB de Planaltina, a gente percebe que está tendo uma democratização da educação pública, né, de alguns mandatos para cá, mas o fato é que são as faculdades particulares que têm abocanhado, assim, a grande parte dessa distribuição de mão de obra, né, desses trabalhos. Como é que a gente pensa esse processo todo para uma educação que está acontecendo, está sendo retida nas periferias, nos espaços privados de educação? Essa é a minha pergunta. Certo. Professor Dagnino, a gente tem uma pergunta do pessoal que está assistindo pela internet. Deixamos para o próximo bloco ou fazemos logo? Vamos. O Heitor Serpa, ele, na verdade, dá uma contribuição a respeito de economia solidária, e aí ele pergunta o seguinte, de repente, para resolver o imbróglio, poderíamos utilizar o conceito de dádiva, que está no viés da economia solidária? Dar, receber, retribuir experiências como troca de conhecimento, utilizando interdisciplinaridades entre os cursos das graduações. E deixa-me ver se tem mais alguma participação. Não, é isso. Bom, sobre... o teu nome eu não peguei, desculpe. Álvaro. Álvaro, você fez aqui várias questões, todas elas muito difíceis, né? E que levaria... Como? E que levaria... Não, eu sei, deu para notar, não tenho a menor dúvida. Sobre a tua primeira questão, sobre os 70%, se inverter, resolveria. Olha, esses 30% que são realizados no ambiente público, eles também estão a serviço da empresa privada,
né? Se é isso que você quer dizer, não há dúvida nenhuma. Aquilo que nós ensinamos na universidade, a pesquisa que fazemos, está a serviço dos interesses privados. Certo? Quer dizer, os grandes êxitos que nós conseguimos na América Latina, por exemplo, no Brasil, em termos de ligação de pesquisa, tudo isso entre aspas, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada, etc., todos eles têm por trás o interesse privado, inclusive quando ele era protagonizado por organizações ou empresas públicas, centros de pesquisa, Embraer ou coisa que vale. Então, se você tem como ideia, e isso é correto, que o Estado capitalista existe para manter as relações sociais de produção capitalistas, não há dúvida nenhuma que a resposta à tua pergunta seria, de fato, não mudaria quase nada. Está correto? A segunda questão sobre os engenheiros e sociólogos, etc. O que eu estou propondo não é uma cena de chegada. Eu estou propondo uma trajetória. Quer dizer, você passar de um momento atual, onde nós estamos, para chegar a uma situação que seria a situação ideal, que você coloca, onde houvesse, de fato, uma permeabilidade, um entrecruzamento de saberes, onde, inclusive, não teria por que você ser geólogo e ela antropóloga e ele sociólogo, né? Mas nós não estamos falando dessa cena de chegada. Nós estamos falando de como avançar no sentido daquilo que nós queremos. E aí, eu volto a dizer, eu sou muito mais propenso a acreditar que disciplinas de ciência, tecnologia e sociedade colocadas nos cursos de graduação que nós temos nas universidades seriam muito mais efetivas para chegar a essa cena de chegada do que fazer o que nós fazemos hoje, que é dar cursos de sociologia, filosofia, etc., para os engenheiros. Então, eu não sei que familiaridade você tem com esse tema de ensino CTS, o termo, existem vários termos para designar mais ou menos a mesma coisa, mas a minha visão vai nesse sentido, né? De que é muito necessário, é muito importante fazer com que o engenheiro, ou que o administrador, ou, enfim, as pessoas que de alguma forma, hoje, movimentam a economia, movimentam o circuito econômico, etc., possam entender essa relação de outra forma. Sobre a questão da economia solidária, se você entende a economia solidária como as duas últimas letras do termo SENAS, Secretaria Nacional de Economia Solidária, você tem toda a razão. Mas nós não estamos entendendo dessa maneira. Nós estamos entendendo a economia solidária como uma utopia a ser construída, como uma proposta societária, e não como aquilo que as pessoas tiram no cartão de visita para dizer, como você bem colocou, que são do bem. É claro que há um deslizamento semântico, por quê? Porque é um campo político, é um campo minado, do ponto de vista político, um campo minado, né? Então, por um lado você tem razão, por outro lado você não tem razão. Quando nós falamos de economia solidária, volto a dizer, nós estamos falando de uma utopia a ser construída. O teu questionamento a respeito da luta de classes, a respeito da complexidade da nossa sociedade, você falou, não tenho certeza que a gente resolve o problema falando em luta de classes. É claro que você tem razão. Sempre as coisas vão ser muito mais complexas do que aquilo que a gente pode dizer em alguns minutos. É claro que o conceito de luta de classe, o conceito de classe trabalhadora, o conceito de sindicato, etc., tudo isso está em xeque, tudo isso está em questão para nós tentarmos entender a realidade e tentar, mais do que isso, atuar sobre ela no sentido positivo. Mas o que não deve nos causar uma paralisia para não
dizer nada a respeito do que nós achamos que está acontecendo e de como atuar sobre ele, sobre essa realidade. Então, com todas as imperfeições analíticas, com todo o apressado que é o que a gente costuma falar sobre esses temas, eu acho que nós temos sim que continuar usando esses conceitos, porque de alguma maneira eles fazem referência a algo que está escrito, algo que pode ser consultado, algo que está dentro do nosso repertório. O que não quer dizer que nós precisemos utilizar isso da maneira como foi inicialmente proposto, e muito menos que devamos tomar esses conceitos ao pé da letra, tal como eles foram definidos lá, não sei, dezenas de anos atrás. Viviane, sobre o tema da tecnologia social. Na realidade, Viviane, o ano passado, aliás, terminamos no começo desse ano, demos um curso lá na Fundação Banco do Brasil sobre tecnologia social. Você não participou, evidentemente, eu me lembro, eu sei que você não participou, mas seria bom você tomar contato com o que a gente conversou lá, o material que a gente discutiu com os alunos. Foi um curso bastante extenso, muita carga de leitura, e acho que o produto que nós tivemos foi muito positivo, inclusive para questionar, de alguma maneira, o modo como o conceito de tecnologia social estava sendo utilizado pela Fundação Banco do Brasil, e como resultado desse curso nós conseguimos, eu acho, fazer com que a geração mais jovem da Fundação Banco do Brasil passasse a atuar de uma forma diferente com relação à tecnologia social. Certo, agora deixa eu... Tá, com relação à tua questão mais específica, né? Evidentemente, os setores marginalizados, quase que por definição, a qualificação formal deles é muito baixa, né? Todo mundo sabe por quê, certo? Fruto da injustiça, da distribuição de renda regressiva, etc., as pessoas pobres não têm acesso a os anos de estudo que as pessoas mais ou menos pobres ou mais ricas têm. Eu hoje de manhã fiz uma crítica bastante severa, acho que você estava, a essa educação que nós temos, né? É uma educação para o trabalho, é uma educação que é mais submetedora do que libertária. Mas não vou entrar nessa questão, vou ficar mais com esse tema da qualificação propriamente dita. É evidente para todos nós a noção de que qualificação é um conceito socialmente construído, né? O cara que está lá no meio da floresta, se ele vier aqui, ele vai ser desqualificado e não vai conseguir emprego porque ele não sabe sequer ler e escrever. E se nós formos lá, nós vamos provavelmente morrer dentro de uma semana porque não sabemos caçar, pescar, construir um abrigo, fazer uma canoa, etc., tudo isso que ele sabe fazer. Então, ele é qualificado para aquele contexto, certo? Nós somos qualificados para um outro contexto. Então, a história do conceito de qualificação ao longo do capitalismo é muito interessante ser estudada, e se nós fizermos isso, nós vamos ver como esse conceito ele vai se modificando e, na realidade, ele vai se degradando, a ponto de nós podermos afirmar que hoje um operário qualificado é muito menos qualificado do que um operário do início do século passado. Tá? Então, como é que nós enfrentamos essa questão num país como o Brasil, que é um país majoritariamente de população urbana, onde aquele conhecimento ancestral, aquele conhecimento que tinha a minha mãe, que nunca foi pobre, mas que nos criou com um chazinho disso e daquilo, esse conhecimento que morreu com ela, porque ninguém sabe o que ela sabia, esse conhecimento que a cada dia se perde na nossa sociedade, que é uma sociedade onde a cultura existente antes do domínio dos europeus deixou de existir, ao contrário do que aconteceu na China, na Índia, de certa forma no Peru, na Bolívia, no Equador, né?
essa ausência de um substrato cultural prévio ao modelo eurocêntrico de cultura, como é que nós vamos atuar com relação à tecnologia social? Em outras palavras, é possível resgatar esse conhecimento ancestral? Primeira questão. Segunda questão, é possível resgatar o conhecimento que a própria condição de exclusão gerou? Eu costumo dar o exemplo do menino que lidera o tráfico na favela do Rio. Né? Esse menino, ou esse adolescente, ou esse adulto, ele sabe um monte de coisa. Né? Ele sabe correr, ele se comunica muito bem, ele tem boa pontaria, ele tem liderança, etc, etc. Tudo aquilo que a exclusão proporcionou é algo que nós, que estamos interessados sobre tecnologia social, teríamos que ter alguma condição de resgatar, assim como queremos resgatar o conhecimento ancestral. E aí, quero chamar a atenção para a inconveniência de fazer essa separação entre conhecimento de saber científico e de saber popular. Né? Eu acho que essa distinção ela amarra, ao invés de ajudar a gente a seguir. Por último, eu só te diria que o que nós temos que pensar cada vez mais é que a tecnologia social, ou ela é produzida por quem a utiliza, ou ela não vai ser tecnologia social. Quer dizer, quando você coloca, quando o banco, e essa é uma discussão muito espinhosa, né, com o pessoal da Fundação do Banco do Brasil, quando você coloca uma tecnologia social no banco, provavelmente ela não é uma tecnologia social. Ela é uma boa ideia. Ela é uma boa ideia de um cientista ou de um pesquisador com coração vermelho, mas ela não é uma tecnologia. Ela só seria uma tecnologia caso ela tivesse sido desenvolvida, né, pelo próprio usuário. Tá? E tem uma série de outras condições que a gente considera importantes para assegurar com que o processo de desenvolvimento técnico-científico se encaminhe na direção da tecnologia social. Vou comentar brevemente, Castro, o que você colocou. Tem uma série eu teria uma série de objeções ao que você falou, Castro. Por exemplo, a empresa usa o conhecimento que a universidade produz. A empresa não usa o conhecimento que a universidade produz. Para você ter uma ideia, de toda a pesquisa que faz a empresa norte-americana, tudo que ela gasta em pesquisa, somente 1% disso é contratado com a universidade. Quer dizer, digamos, a empresa tem um problema, vai lá na universidade e diz, eu tenho um problema, me ajuda a resolver que eu te pago alguma coisa. Esse alguma coisa é 1% do que ela gasta. O que quer dizer que o que nós fazemos na universidade, no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos, não tem relevância para a empresa. O que importa para a empresa nos países de capitalismo avançado? As pessoas que aprendem a fazer pesquisa na universidade. Essas são contratadas pelas empresas. Para você ter uma ideia, 70% dos mestres e doutores que se formam em ciência dura nos Estados Unidos vão para a empresa privada fazer pesquisa, que é para isso que eles servem. A diferença com o Brasil é que nós formamos mestres e doutores iguaizinhos, tão bons como os de lá. Entre 2006 e 2008, durante 3 anos, formamos 30 mil mestres e doutores em ciência dura por ano. Em 3 anos, 90 mil. Se valesse essa proporção de 70%, 7 vezes 9, 63, seriam 63 mil mestres e doutores indo para a empresa privada, pública ou multinacional, fazer pesquisa. Quantos foram? Dado da Pintec, não estou inventando, isso está publicado, é o dado oficial do IBGE, 68 pessoas. 68 pessoas de 90 mil.
que foram preparadas para fazer pesquisa em empresa privada. É para isso que a gente forma doutor e mestre em ciência dura. Bom, o que está mostrando claramente que existe um problema sério na nossa política de ciência e tecnologia. Mas, de qualquer forma, o que eu estou contando, eu acho que muda um pouco a tua visão, espero que mude um pouco a tua visão, a respeito do para que serve a universidade e o que faz a empresa na sua relação com a universidade, ou o que deveria fazer a empresa na sua relação com a universidade. É uma ingenuidade achar que a empresa vai buscar conhecimento na universidade. Na realidade, é uma ingenuidade também achar que, num país periférico como o nosso, a empresa vai desenvolver tecnologia. Ela não vai desenvolver tecnologia, ela vai roubar, copiar e comprar, que são os 3 bons negócios com tecnologia. Nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo, em nenhum país, em nenhum momento da história, desenvolveu tecnologia se pudesse ou se podia roubar, copiar ou comprar. Num país onde tudo que vocês estão vendo aqui, ou estão vendo lá fora, que é produzido no Brasil, já era produzido anteriormente lá no norte, por que nós vamos desenvolver tecnologia? Eu acho que, de certa forma, nós estamos antecipando algo que, eventualmente, vocês iriam discutir, mas que eu acho que é uma questão central dessa reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade. O fato de que, em uma sociedade periférica, a nossa dependência cultural coloca como uma regra o não desenvolvimento de tecnologia, não realização de P&D por parte das empresas. Ao contrário do que ocorre no capitalismo desenvolvido, onde muitas empresas não têm de quem roubar, copiar ou comprar, e por isso desenvolvem tecnologia. Diga-se de passagem, não são a maioria das empresas. Não é a maioria dos ramos de produção de bens e serviços que inova de fato ou que desenvolve P&D de fato. Uma outra questão é o conceito de oferta e demanda de tecnologia. Nós não aceitamos a utilização dessa modelização de oferta e demanda para a mercadoria conhecimento. A mercadoria conhecimento, a mercadoria tecnologia, ela não é suscetível de ser modelizada a partir de um esquema tão simples como um sapato, uma cadeira, um automóvel. Em outras palavras, não existe oferta e demanda de tecnologia. Bom, a gente poderia falar mais sobre isso, mas acho que na realidade não é o momento. O teu outro comentário é sobre a tecnologia social, mas também eu acho que seria a gente se afastar muito do tema que originalmente a gente havia pensado para essa apresentação. Maíra, com relação à educação privada, o que eu posso te dizer? Bom, vocês me ouviram falar sobre o que eu entendo a respeito de educação, né? Tanto a avaliação crítica que eu faço, como a proposta que eu fiz. No Brasil, hoje, 15% dos jovens em idade de estar cursando o ensino superior estão, de fato, cursando o ensino superior. Ou seja, somente 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior. Essa porcentagem era 12% quando terminou o governo Fernando Henrique, e hoje está em 15%. Bom, está aumentando graças à Reúne, ProUni, etc. Nos Estados Unidos é 60%, na França é 60%, no Canadá é 80%, no Paraguai é 25%, na Argentina é 40%. Então, claramente, o Brasil é um país extremamente deficiente em termos de ensino superior. Não é só ensino básico, etc. E o que é interessante e que dá o que pensar
e eu só comecei a pensar isso outro dia, não tive tempo, inclusive, de coletar informação a respeito, mas é que, se você pensar que 70% a 80% das matrículas são em ensino superior privado, você tem 20% de 15%, dá 3%. Ou seja, somente 3% dos jovens de 18 a 24 anos estão recebendo um ensino superior de, entre aspas, qualidade. Seja lá o que isso significa, ou seja, que estão em universidades públicas. Ora, o que é interessante é que, ao mesmo tempo, o Brasil é um país que se jacta, né, as autoridades se jactam, se orgulham, né, do seu sistema de ensino de pós-graduação. Né? Se orgulha de ter hoje 2, não sei quanto por cento dos papers em revistas indexadas, de ter... Não sei, o que eu estou pensando a respeito disso? Estou saindo totalmente do assunto, mas vai lá que seja, porque, de repente, pode interessar como tema de pesquisa para algum de vocês. Como é que é o Brasil? Quer dizer, nós formamos só 3% da nossa população com um ensino de boa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma população no ensino superior de 4º grau, ou seja, pós-graduação, extremamente grande. O que está acontecendo aí? Nós somos um dos poucos países do mundo que tem bolsa de doutorado para todo mundo que quiser. E bolsa de mestrado até pouco tempo também. Nos Estados Unidos, na Europa, não existe esse troço. Não existe esse troço. Não tem bolsa para estudar. Não existe um aluno que entra para fazer um mestrado, doutorado e recebe uma bolsa para estudar. Isso, que eu saiba, o Brasil hoje é o último dos moicanos. O que eu estou querendo chamar a atenção é a enorme elitização do nosso sistema de ensino. Ele é claramente afunilado para a pós-graduação. E isso levando a que a universidade como um todo, ou o sistema como um todo, funcione segundo essa dinâmica que nós estamos aqui criticando. Bom, a pergunta do Heitor, da teoria da dádiva, etc., eu acho que fica na gaveta para uma outra oportunidade, Heitor Serpa, me desculpe, mas eu não me considero nesse momento, dado a hora, inclusive o tempo, em condições de responder. Vocês lembram que inicialmente eu havia dito que eu iria simplesmente apresentar aquilo que eu tinha preparado para hoje de manhã e que depois ia falar propriamente dessa reinterpretação do pensamento latino-americano sobre ciência, tecnologia e sociedade. Mas eu, como sou uma pessoa muito resignada e disciplinada, eu passo o microfone aqui ao Nerder perguntando o que eu faço agora. Não, o Renato já é um pouco o pensamento político de ciência e tecnologia na América Latina. Ele em si encarna isso. Então você está eximido de fazer qualquer vinculação mais direta. O interessante, gente, é que ninguém entre vocês se interessou pela deixa que o Renato lançou sobre extensão. Muitos de nós vivemos na universidade, na escola pública, como pesquisador, como docente, como gestores, o resultado, talvez, de uma política de extensão nefasta na universidade brasileira. Isso que o Renato colocou, que eu concordo inteiramente, que talvez os colegas aqui presentes também concordem, é que a extensão, de fato, virou primo pobre, não é, da universidade, mas o sentido de urgência e de, digamos assim, premência em fazer a reforma da política de extensão
universitária e também da extensão tecnológica, também da extensão agrária, também da extensão em várias políticas públicas, inclusive as urbanas também, se traduz numa palavra, residência. Como é que você transforma a extensão em residência? Isso é feito na área médica, com muita facilidade, porque eles têm essa visão de que se você não está lá convivendo com o grupo social, você não vai desenvolver a sua competência. E a assimilação interacionista e dialógica com as pessoas. A luta hoje é pela residência agrária, a luta hoje é pela residência do engenheiro na favela, a luta hoje é pela residência do arquiteto capaz de ir para uma associação numa favela e trabalhar no planejamento urbano da favela. É essa dimensão de extensão. Vocês já levaram em conta isso? Algum de vocês já levou em conta essa dimensão da residência? Isso vem de encontro às nossas críticas em relação à extensão. E aí, a contribuição, portanto. Ao longo do curso, nós vamos fazer isso, dar uma amarrada, né, nessa questão também da política da extensão e exemplos concretos de residência. A esse respeito, né, é interessante a gente chamar a atenção que extensão é uma obsessão latino-americana. A extensão nasce como uma reivindicação dos estudantes na cidade de Córdoba, na Argentina, em 1917, na chamada Reforma Universitária de Córdoba. Né? Na chamada não, na Reforma Universitária. 17, começou em 17 e terminou em 18. Não, Córdoba. Bom, tá bom. Quer dizer, foi um movimento, tá chamando a atenção o Hernan, de maior amplitude. Recentemente se comemorou aí, através de um livro, não sei que aniversário, até a gente escreveu um artiguinho sobre uma interpretação contemporânea, né, da reforma de Córdoba. Bom, mas seja como for, por que era uma reivindicação? Porque os estudantes latino-americanos, argentinos, naquela época, diziam, olha, o que nós estamos estudando está muito longe daquilo que a universidade deveria estar fazendo. Nós estamos produzindo conhecimento e estamos sendo capacitados, formados, para atender a classe dominante, e não a classe dominada, que estou usando aí o linguajar bem marcado daquele momento, que é, ao fim e ao cabo, quem sustenta essa universidade, que é uma universidade pública, paga, portanto, pelos pobres, majoritariamente. E qual era a questão que estava aí? Numa parte, né, num segmento dessas pessoas, essa ideia mais atrasada de extensão, que eu chamei a atenção aqui, mas havia também já essa proposta da intenção durante esse movimento da reforma universitária, ou seja, de fazer com que a universidade produzisse um conhecimento mais próximo às demandas, às necessidades da maioria da população. Agora, por que eu digo que isso é uma obsessão latino-americana e não é algo que esteja na agenda, né, dos países de capitalismo avançado? Como também não está na agenda dos países de capitalismo avançado a discussão sobre qualidade e relevância da pesquisa universitária. Por uma razão muito simples. Porque o modelo, esse que eu fiz referência, de que a empresa recolhe, capta conhecimento da sociedade, inova e produz bens e serviços de qualidade crescente, preço cadente, gera empregos cada vez melhor, mais bem pagos, etc., etc. Esse modelo, ele mais ou menos funcionou nos últimos 200 anos. Claro, funcionou para a classe rica. E um efeito de transbordamento permitiu que
muitos países capitalistas tivessem uma distribuição de renda relativamente homogênea, que não houvesse miséria na maior parte dos países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, etc. Ou seja, o modelo capitalista, a forma capitalista de organizar a sociedade, ela não é em si mesmo produtora de exclusão e de miséria. Ela é produtora e reprodutora de desigualdade, isso é verdade, mas não de miséria absoluta. O que acontece na periferia do sistema, por várias razões, né, que tem a ver com a própria história de dominação, de dependência política, de dependência econômica e de dependência cultural dos países da América Latina, dos países da África, de alguns países da Ásia, etc. O que houve é que o capitalismo periférico se expandiu, gerando exclusão, gerando miséria. Ora, de tal forma que a questão da extensão não preocupa as universidades dos países envolvidos, porque, mal ou bem, produzindo conhecimento que seja interessante para as empresas, seja capacitando pessoas que possam ir trabalhar nas empresas, gerar tecnologia ou operar tecnologia que permita o lucro empresarial, por um efeito de transbordamento, alguma riqueza, alguma renda vai ser apropriada pela classe trabalhadora, pela classe baixa, pela classe subalterna. De tal maneira que não é necessário pensar, né, a esquerda da universidade nesses países não pensa muito na necessidade que a universidade se preocupe com extensão. Não sei se ficou claro ou não. Deu para entender, mais ou menos? Quer dizer, aqui nós discutimos muito o tema da qualidade e da relevância, né? Nós dizemos, pô, o que você fez é um trabalho de qualidade. Por que é de qualidade? Porque foi publicado no Journal of não sei o quê, tarará, tarará, lá na Europa. Ou isso, né? Pô, tem qualidade, legal. Agora vem a pergunta, bom, mas e tem relevância? O que é a relevância? A relevância é, digamos, a pertinência daquele conhecimento para aquela sociedade onde aquele conhecimento, teoricamente, é produzido ou é engenheirado ou é publicado, etc., etc. E o que a gente observa, né, é que, nos países de capitalismo avançado, a relevância é um aspecto ou uma condição ex ante. Quer dizer, por vários mecanismos que se estabelecem nos países de capitalismo avançado, a sociedade emite um sinal de relevância para a comunidade de pesquisa. E a comunidade de pesquisa capta esse sinal de relevância e produz com qualidade. A qualidade é adjetivo, a relevância é substantivo. E veja que, quando eu falo em relevância, não estou colocando nenhum juízo de valor. Né? Nos Estados Unidos, 70% da verba do recurso público para pesquisa é orientado para a área militar. Bom, isso é relevante? É. Para a sociedade norte-americana, isso é relevante. Certo? Eu tenho só uma preocupação, que é simples, é ver a vocês amanhã. E ao sábado também. Eu não sei se todo mundo pode vir, de fato, mas gostaria de ver vocês aqui e não só que vocês apareçam lá como uma escrita numa tela. Tá. A segunda coisa tem a ver com materiais. A ideia inicial não era lotar só a prateleira de leituras, mas ter capacidade de reflexão. Mas dentro desses materiais estão os livros que amanhã vão ser apresentados e distribuídos. E a terceira coisa tem a ver com as suas preocupações, que são bem heterogêneas. Óbvio que curso nenhum e menos intervenção de estrangeiro nenhuma consiga satisfazer essa heterogeneidade. Mas
também, por cima desse nível de heterogeneidade, tem algum nível de homogeneidade, que acho que tem a ver com duas coisas. Uma acho que nenhum de vocês é de coração cinzento. E isso me deixa mais tranquilo. A outra é que todos vocês acham que nesse curso poderiam pegar alguma coisa que fosse útil para depois. Coisa que também é muito interessante. Assim que vou tentar responder a essas inquietações e tomara seja uma troca dinâmica, mais dinâmica do que foi hoje. Vamos tentar mais fazer trabalho de oficina juntos. Assim que amanhã tomem cafezinho de manhã, assim estamos acordados desde as 10 da manhã e começamos a trabalhar logo. Tá? Obrigado. Bom, eu na realidade não tenho mais... não é que eu não tenha mais para dizer, eu até gostaria de dizer bem mais coisas, mas eu acho que já é suficiente, a gente já abriu bastante os leques e as coisas que estão nos preocupando. Eu acho que em qualquer curso de pós-graduação, vocês terminam muito tendo que se familiarizar com aquilo que os professores naquele momento estão interessados, estão produzindo e tal. Isso é normal para quem não fez nenhum curso de pós-graduação, já fique sabendo que vocês vão ser um pouco o que os lutadores chamam do sparring, né? Vocês vão servir de sparring para ver se o que a gente está pensando faz algum sentido. Às vezes faz, às vezes não faz, e é muito bom para a gente trabalhar com pessoas que têm interesse realmente num tema, né? Eu vejo por parte de vocês, pelo que vocês falaram e tudo, que realmente o tema está preocupando, e isso é uma condição imprescindível para o sucesso do empreendimento como um todo e para a satisfação da gente como professor, e eu espero que também para a satisfação de vocês, cada um com a sua obsessão, cada um com a sua pergunta, cada um com as suas inquietações, né? Então acho que vai ser muito interessante o contato com vocês. Eu vou fazer o possível para vir pelo menos uma outra vez para ver como é que vocês estão e novamente me colocar à disposição para naquilo que eu possa ajudar. Vocês têm contato com as coisas que a gente tem escrito, em particular com aquilo que hoje vem me preocupando. Eu acho que deu para ver hoje de manhã e pelo que eu falei hoje à tarde, que a minha preocupação nesse momento com relação aos temas de ciência, tecnologia e sociedade é uma preocupação cada vez mais militante. Eu não sei se vocês viram aquele filme do Benjamin Button, aquele cara que nasce velho e vai ficando moço. Em geral as pessoas nascem moças e vão ficando velhas, eram radicais na mocidade e vão ficando mais conservadoras à medida que o tempo passa. E eu acho que eu sou uma espécie de um Benjamin Button, porque eu me sinto cada vez mais editando o meu momento mais radical da minha vida no que diz respeito às convicções políticas e, sobretudo, com relação a uma certa pressa que talvez as pessoas mais velhas tenham num período da sua vida, que é fazer com que as coisas andem mais rápido, para que as coisas aconteçam de uma forma mais radical, mais premente. Então, eu estou vendo aqui o Lúcio, que me faz recordar justamente uma época em que nós moramos no Chile. Nós tínhamos 21 anos ou coisa parecida, moramos 3 anos na mesma cidade, estávamos os dois em condições de pessoas que tinham que abandonar o país para não pegarem a gente, né? Isso foi no começo dos anos 70 a 73, e depois o Lúcio seguiu para um lado, eu fui para o outro. A gente se encontrou há relativamente pouco tempo atrás, então é muito bom também ver que o Lúcio está aqui também com essa mesma vontade de fazer as coisas se transformarem, fazer as coisas mudarem. Na realidade, eu acho que se vocês pegarem cada uma das pessoas que hoje estão com vocês, tem uma história parecida no caso do Hernan, também de engajamento na luta contra a ditadura na Argentina,
e isso é uma coisa que não é casual. Quer dizer, não é casual que pessoas que tiveram uma preocupação política, inclusive num certo sentido mais radical, de mudança violenta, né, das regras do jogo, enfim, não foi o meu caso, mas de tantos outros colegas, de clandestinidade, luta armada, etc., não é casual que essas pessoas hoje estejam interessadas no tema ciência, tecnologia e sociedade. Efetivamente, eu não tinha planejado falar isso, talvez até seja uma temeridade, porque eu nunca raciocinei de uma forma sistemática sobre isso, mas o que eu percebo é que essa preocupação com ciência, tecnologia e sociedade, ela é vital nesse momento para a gente tentar construir uma sociedade melhor. Eu acho que houve outros momentos da história onde se avançou muito nessa perspectiva de mudança social, mas se esqueceu que a tecnologia e que a ciência eram questões fundamentais para a gente conseguir, de fato, uma sociedade melhor. Quando eu falo que a tecnologia social de Lenin Pan, né, é justamente para que vocês percebam que essa mudança social que a gente pretende, tal como pretendia o Lenin Pan, não pode prescindir de uma mudança radical na forma como se dá a relação ciência, tecnologia e sociedade. Hoje existem mais milionários por metro quadrado em Moscou do que em Manhattan. E isso é um sintoma muito claro de que os burocratas que foram necessários para operar a tecnologia capitalista com a qual se pretendeu construir o socialismo, esses burocratas podiam ser burocratas, mas não eram burros. Quando viram que dominavam a base produtiva, passaram a dominar a sociedade como um todo. Estou resumindo muito, uma história muito comprida e muito interessante da gente entender melhor, para não errar de novo, para entender que ou a tecnologia ou a tecnociência é libertária, ou ela vai novamente libertária, autogestionária, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, ou ela vai novamente escravizar e frustrar as nossas ambições de um mundo melhor. Então, acho que com isso eu realmente posso encerrar e me sentir gratificado mais ainda de ter podido passar para vocês essa impressão, essa visão que eu tenho sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde a sociedade está correndo na frente, onde a sociedade está demandando, onde a sociedade está chamando a universidade, chamando os intelectuais a repensarem o seu papel e a procurarem dar saídas criativas para a realidade que está aí à nossa frente. Essa saída criativa exige uma nova interpretação, um novo entendimento acerca da relação ciência, tecnologia e sociedade. E eu acho que é isso que a gente está querendo fazer aqui, e acho que, nesse sentido, vocês todos estão engajados numa experiência que, como disse o Hernan hoje de manhã, há 20 anos atrás seria impensável, e há 40 anos atrás nós sairíamos daqui todos presos. É importante também entender isso, né? O grau de radicalidade com que nós estamos discutindo essas questões era impensável na época, enfim, nos anos de chumbo, na época onde nós começamos a nos preocupar com ciência e tecnologia, com tecnologia nacional, com imperialismo, com autonomia tecnológica. Os problemas mudaram. O nosso inimigo hoje não é a dependência tecnológica. O nosso inimigo hoje não é o imperialismo. O nosso inimigo hoje não é o fato de que nós não somos autônomos do ponto de vista tecnológico enquanto país periférico, enquanto país dependente. Eu acho que o nosso problema hoje é entender como essa tecnociência que não é neutra, essa tecnociência que não pode ser entendida de forma determinista, de forma linear, como essa tecnociência tem que ser reprojetada. A palavra reprojetar aí é fundamental,
Nós não queremos voltar, acho que alguém quer voltar para as cavernas comigo? Ninguém, né? Muito menos comigo. Eu também não quero voltar para as cavernas. Que ninguém pense, que ninguém saia daqui pensando que alguém aqui quer voltar para as cavernas. Todos nós queremos a tecnociência melhor que nós possamos conseguir redesenhar, reprojetar, desenvolver para atender às demandas que a sociedade está colocando. Nós não queremos um downgrading, nós não queremos voltar para trás, nós queremos ir para frente. E nós temos plena consciência de que a maior parte das demandas que hoje coloca a população brasileira, que coloca o povo brasileiro, não pode ser resolvida com a tecnologia que está na prateleira, com a tecnociência que está na prateleira. É falso, é redondamente equivocada a ideia de que nós vamos poder simplesmente utilizar o conhecimento, a tecnologia que nós fazemos na universidade para, ou seja lá onde for, para resolver esses problemas. Esses problemas, muitos deles são extremamente complexos e vão exigir que a gente avance na fronteira do conhecimento, no plano mundial, mas avance numa outra direção, com uma outra perspectiva, com outros valores, com outros interesses. Então, gente, parabéns por terem feito essa escolha e boa sorte. Então, nos vemos amanhã. 15 para as 10 estaria aqui. Aliás, antes, 9h30, já para preparar tudo. A colega de vocês que chegou por final, pode falar comigo?